Imagina o teu futuro a sorrir. Pensa em todo o bem que está para vir. Nada, mesmo nada, irá impedir. E tira os olhos do passado que passou. Esquece tudo que te magoou e perdoa como Deus te perdoou. Tu vais ganhar, tu vais vencer, vais conseguir. Nada, mesmo nada, te irá impedir. Tu vais ganhar, tu vais vencer. És mais que vencedor. Com fé, alegria e amor. Imagina o teu futuro a sorrir. Pensa em tudo bem que está para vir. Nada, mesmo nada, te irá impedir. E tirar os olhos do passado que passou. Esquece tudo que te magoou e perdoa como Deus te perdoou. Tu vais ganhar, tu vais vencer. Vais conseguir. Nada, mesmo nada, te irá impedir. Tu vais ganhar, tu vais vencer. És mais que vencedor. Ganhar, tu vais vencer, vais conseguir. Nada, mesmo nada, te irá impedir. Tu vais ganhar, vais vencer. És mais que vencedor. Com fé, alegria e amor. Sonha, 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 sonha. Sonha, sonha,
Se Deus é por ti, quem será contra ti? Nada te separará do amor de Deus. Povo do Deus Altíssimo, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, queridos irmãos e amigos. Vamos partilhar essa mensagem. Hoje nós vamos ver as duas cronologias bíblicas das quais nos falam sobre a vinda de Jesus. Irmãos, é tão importante e eu acho que a novidade mais importante de todas, sabermos o quanto Deus é maravilhoso e Ele nos faz com que nós saibamos, na verdade, quando Jesus virá. Então, Set Life Goal, está aqui o TikTok a mandar qualquer coisa. Eu não sei. Vamos deixar assim por enquanto. Então, é bom que nós possamos estar preparados para a maravilhosa vinda de Jesus. Meus queridos irmãos, eu quero vos dizer que nada vai bem neste lugar, neste nosso planeta. As coisas estão de mal para pior. Tendo em conta da situação global, tudo quanto está a correr, eu acho muito importante que nós tomemos conhecimento de quando, na verdade, Jesus virá. Qual é a hora? Qual é o dia? Será que Deus já falou alguma coisa? Será que Deus vai falar ou já falou? É isso que nós vamos ver nos textos bíblicos, irmãos. Juntos vamos partilhar essa mensagem e vamos logo depois desse louvor breve virá, vamos entrar então no programa de leitura bíblica, entender a palavra de Deus, o que Deus tem para nós. Muito obrigado a todos vocês. Chicuto, meu amigo de Benguela. Não pode subir, Chicuto, isso é um culto, meu irmão. Fica na rolagem, por favor, tá bom? Nós não vamos fazer um debate. De Deus a trombeta tocar, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levar, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Ide às nações e depressa anunciar, breve Jesus voltará. Gratos alegres as novas cantai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Montes e vales o som ecoai, breve Jesus voltará. Ondas do mar a canção entoai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Guerras e fomes nos dão a entender, breve Jesus voltará. Graves sinais já nos fazem saber, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Eterno Deus, eterno Pai, muito obrigado, Pai Santo, pela Tua santa presença aqui neste lugar e em todos os lugares onde estão os Teus filhos reunidos para juntos meditarmos mais uma vez sobre a Tua palavra. A Tua palavra é a verdade, é ela que nos lava, nos purifica, nos santifica. Pai Santo, aqui conosco queremos trazer todos os nossos filhos, onde quer que eles estejam, todos os nossos familiares, onde quer que eles estejam, nossos irmãos, amigos,
em todo lugar do mundo. Que o poder do Teu Santo Espírito possa cair sobre cada um dos nossos corações nesta noite. Dá-nos a Tua paz e que nós possamos Te suplicar tudo isso com o perdão de todos os nossos pecados e faltas, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos. Boa noite mais uma vez a todos. Para quem está a chegar aí, eu peço perdão, não posso fazer subir ninguém, porque isso é uma palavra, não é um debate, tá bom? Então, vamos entender o que Deus já falou, o que Jesus falou, anunciando pelos seus discípulos, pelos seus apóstolos e todas as pessoas que falaram em nome de Deus sobre a maravilhosa vinda de Jesus. Meus irmãos, eu sou Zé Norton, estou-vos a transferir essa mensagem a partir do Reino Unido, mais precisamente aqui de Londres, e eu sou evangelista aqui no Reino Unido. O meu trabalho é o pregar do Evangelho. Somos chamados a fazer isso, todos nós, todos. Esse não é o trabalho do pastor, do papa, do diácono. Esse é o trabalho de todo aquele que ama a Cristo. Todo aquele que ama a palavra de Deus deve se preocupar em exortar, falar a todas as pessoas sobre o maior invento de todos os tempos. Saber que o mundo está de mal para pior, nós precisamos, na verdade, saber quando tudo vai acontecer. Como é que nós vamos estar precavidos da vinda maravilhosa de Jesus? Assim diz a Bíblia, como no tempo de Noé, nos antigos, eles também andaram distraídos, comiam, casavam, davam-se em casamento, até que chegou o dilúvio e ninguém pôde se salvar. Há um tempo do qual nós somos chamados para uma preparação. Uma vez que o Espírito Santo de Deus é retirado da terra, quando não haver mais possibilidade de se pregar a palavra de Deus, então não haverá mais tempo de salvação. A salvação, queridos irmãos e amigos, é hoje e agora. Aí onde tu estás, no momento em que tu estás-me a ouvir, escuta a voz do Senhor. Porque não são as minhas palavras, são palavras que foram ditas pelo próprio Jesus. Vamos apenas relembrar tudo quanto já se passou até aqui. Meus irmãos, diz a Bíblia que Deus amou o mundo, isso de tal maneira, que nos enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a maravilhosa mensagem de Jesus, dando assim a conhecer para nós o seu amor eterno. Quando Deus manda Jesus na terra, queridos irmãos e amigos, Ele quer salvar, Ele quer amar toda a raça humana. Há muita gente que não entende o quanto Deus faz, continua a fazer por cada um de nós. E nós abandonamos a Deus. Nós não queremos nada com Deus. Por isso as coisas acontecem e às vezes a gente pensa que Deus não está lá. Deus não está a ver. Deus vê tudo. Nossos primeiros pais pecaram, desobedecendo às leis de Deus. E da desobediência de Adão e Eva, segundo a Bíblia, veio todo o problema na terra. Todas as calamidades, tudo que a gente vive de mal, vem unicamente da desobediência de nossos primeiros pais. A pergunta é, o que queria acontecer se nós não tivéssemos desobedecido a Deus? O que é que acontece quando nós temos retidão para com Deus? É bênção sobre bênção. Mesmo neste mundo, alguém uma vez, jovem, perguntou se, mestre, posso te seguir? E Jesus disse, segue-me. E ele disse, mas o meu pai acabou de falecer. Eu preciso enterrar primeiro o meu pai. E Jesus respondeu claramente, deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Irmãos, Jesus está a falar uma coisa muito clara para nós que não faz sentido nenhum, pois que nós nos sentimos vivos. Mas Jesus estava a falar para aquele jovem, deixa os mortos
enterrarem os seus mortos. Quer dizer que o mundo onde nós habitamos é um mundo mortal, é um mundo sem força espiritual e não tem nada a ver com Deus. Por isso Deus diz: estai no mundo, mas não sejeis do mundo. Porque estando no mundo nós somos pessoas cativas naquilo que é do mundo e não conseguimos ouvir a voz de Deus. Quando Deus diz: deixa os mortos enterrar os teus mortos, quer dizer que aquele jovem, estando vivo a falar com Jesus, Jesus estava-lhe a considerar morto. Por quê? Porque ele não tinha a verdadeira espiritualidade de Deus. E sempre que nós estivermos longe de Deus, é como se estivéssemos, na verdade, mortos espiritualmente. O corpo vive, comemos, brincamos, trabalhamos, mas o nosso espírito está morto. Então ele não consegue ouvir as instruções de Deus. Por isso é importante que nós possamos nos conectar. A única possibilidade que Deus mandou para que nós pudéssemos o contactar, reconectar, é através de Jesus Cristo. Não há nada mais. Não há dinheiro, irmãos, não há nada que nós possamos fazer para nós podermos nos salvar deste mundo terrível. Unicamente olhando para Cristo nós podemos ter essa salvação. Por isso diz Jesus: eis que Deus amou o mundo e isso de tal maneira. São palavras do próprio Jesus, que nos enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Essa promessa tem tudo a ver com o princípio. Antes que Deus criara o homem, Deus engendrou o plano da salvação. Satanás pouco sabia, queridos irmãos e amigos, daquilo que Deus estava a planear fazer. E quando Deus pensa agir, pensa fazer a criação da raça humana, criando o planeta Terra, ele já prepara de antemão, em caso a raça humana venha a desobedecer. Visto que nós somos seres criados muito pouco abaixo dos anjos, então Deus teve essa preocupação de saber, acaso o homem peque, que faremos? E aí vem a grande cena de Jesus entrando como o enviado de Deus para morrer por cada um de nós na cruz do Calvário. E Jesus nos ensina nesta noite algo de maravilhoso. Queres tu, meu irmão, minha irmã, obter vida eterna? Ele diz assim: e a vida eterna é esta, que te reconheçam a ti, ó Deus, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Esta é a verdadeira vida eterna. Não há outro método de nos salvarmos. Unicamente olharmos para Jesus na cruz do Calvário. Por que que Jesus teve essa preocupação? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele não tinha mais nada a fazer senão que enviar alguém lá do céu para pagar a sentença tua e minha, meu irmão, minha irmã. Por essa razão estamos aqui nesta noite. Jesus veio, na verdade, depois de tudo ter acontecido. Adão e Eva pecaram, foram destituídos do jardim do Éden, eles foram expulsos daquele lugar e começaram a viver uma vida com dureza. Então o homem tinha que trabalhar do jeito que nós trabalhamos todos os dias. A mulher tinha que ter os filhos com dor e de parto e tudo quanto mais. E as gerações foram crescendo, tudo foi começando a aumentar. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Durante todo esse período de tempo, média de 13 mil anos, a raça humana viveu no primeiro tempo da Terra. Imagina, irmãos, que os homens viviam média de 900 anos. Literalmente era muito tempo.
média de 1000 anos que eles sobreviviam e eram gigantes na terra. E os homens continuaram sem lei, sem fé, lutando, batendo uns com os outros, fazendo tudo o que é mau. E Deus abominou. Deus destruiu toda a raça humana. Unicamente sobraram Noé, Sem, Cão e Jafé. 3 filhos de Noé, e a esposa de Noé, as noras de Noé, entraram naquela arca. Deus conseguiu resgatar a parte toda dos animais que ele tinha criado. A parte toda dos animais que andavam na terra, Deus tentou guardar. E esse foi o grande trabalho de Noé. Por média de 100 anos, Noé preparou a palavra de Deus, pregando a cada dia, a cada martelada que ele dava para criar a arca, ele estava a pregar o evangelho. Mas como o povo acreditaria uma coisa dessas? Como vamos acreditar, irmãos, na lógica humana, um barco feito no meio de um deserto, onde não há mar, não há chuva, não há água? Como um barco vai se levantar? Logicamente era impossível daqueles homens aceitarem. Mas é assim que Deus faz. Deus trabalha no seu tempo e da sua maneira. Nós humanos nunca vamos poder entender aquilo que Deus é e aquilo que Deus faz para nós. Só temos que aceitar pela fé. Unicamente pela fé, queridos irmãos e amigos, podemos acreditar naquilo que Jesus falou, naquilo que Deus falou. E daí, Noé entrou na sua arca com a sua família. Unicamente 8 almas se salvaram de toda a primeira geração da terra. Logo, Noé saiu da arca depois de 40 dias e 40 noites de chuva, teve que esperar aquele tempo todo, e quando saíram da arca, diz que Deus abençoou a raça humana e concedeu mais uma vez a tolerância. Frutificai e enchei a terra. Então nós somos aquilo que é do princípio de uma família de Noé. Através de Noé, Sem, Cão e Jafé, somos nós os 7 bilhões de pessoas no planeta hoje. E de lá para aqui o homem continua a pecar. A minha pergunta é, por que o homem não mudou? O que fez que a raça humana voltou no mesmo estágio hoje? Por que a raça humana sofre tanto? E por que ela não consegue se liderar? Então veio essa ordem do céu. Deus Pai enviou Jesus para pagar o nosso pecado. Irmãos, Deus não criou a raça humana para ir ao inferno, ou não nos criou para sermos uma raça perdida. Nós somos, na verdade, aquilo que é mais importante para Deus. Quando Deus cria o mundo, ele diz luz, sé, água, sé, terra, sé, tudo sé, sé, sé. Mas a raça humana ele fez com as suas mãos. Deus teve o tempo de elaborar o coração humano. Cada partícula do nosso ser foi feita pelas mãos do próprio Criador. E por fim ele pôs o fôlego de vida nas narinas de Adão e Eva. Para que aquele barro pudesse ter vida, Deus pôs o seu sopro. E esse sopro do qual eu vos falo agora, o poder de Deus invisível, está na nossa boca, irmãos. O poder da palavra, pois que Deus cria tudo através da sua palavra. Do jeito que eu estou aqui, a única coisa que vocês podem ver é ouvir a minha voz através de um celular. E é essa parte que é a parte espiritual. Essa parte que diz Provérbios 18, 21. O poder da morte e da vida. 2 poderes divinos estão no poder da nossa língua. E sempre que nós falarmos a palavra de Deus, ela vai ter força. Sempre que nós falarmos a palavra de Deus com fé, ela vai tornar-se uma palavra rema.
Queridos irmãos e amigos, a partir da saída de Noé, Noé viveu média de 350 anos ainda depois do dilúvio. O que quer dizer que Noé ainda teve o privilégio de ver a criação da grande Torre de Babel. A Torre da Confusão, de onde saiu todo o grupo humano dividido na terra e separado em toda a parte da terra. Deus abominou o trabalho daqueles homens da antiguidade e os separou em grupos linguísticos. Por isso hoje temos as diferentes línguas, diferentes povos. Fomos todos separados a partir de um certo lugar, mais ou menos ali onde está o Iraque hoje. É onde estava acumulado toda a população da terra. A partir daí, homens e mulheres são dispersos nos 4 cantos da terra. E começam os grandes domínios. O primeiro império que vai ser criado é o império de Nabucodonosor, Babilônia. E quando Deus cria esse reino, era para que ele tomasse liderança mundial. Irmãos, a partir daquele século, já Deus estava a precaver o seu povo de andarmos nos seus caminhos. Deus estava a preparar algo de maravilhoso, sabendo que a raça humana estava perdida, mas Deus estava a dar tempo à raça humana. E vários impérios se surgiram. A partir do império de Babilônia, o primeiro império colossal da terra, onde Deus dá a liderança mundial, Deus vai falar com o seu profeta Daniel. E Daniel dá essa revelação ao Nabucodonosor, aquele rei a quem Deus tinha dado toda a liderança. E Daniel vai explicar o sonho do rei, uma grande estátua de 3,5 metros, do qual vinham vários metais divididos, o que estava a representar os 4 grandes impérios que viriam sobre a terra. Seria o reino da Babilônia, o reino dos Medos e Persas, reino da Grécia e a grande Roma, o grande poder colossal da terra, do qual é o poder que rege hoje toda a terra. É um poder malífico, muito destruidor, segundo a palavra de Deus. Então Roma, quando destrói tudo, ela faz o seu trabalho. Precisas de mim, filho? O quê? Ah, tira essa pasta vermelha aqui, filha. Tá aqui nessa. Essa pasta vermelha. Ok. Ok, Johnny? Isso. Então, Deus vai fazer aquilo que Deus ama. Preocupar-se em salvar a raça humana. E daí para aqui, Deus foi falando através dos seus profetas. Veio o tempo em que o império de Babilônia caiu. Vieram os Medos e Persas, e também caíram. O império da Grécia também caiu. E isso nós podemos ver nos nossos atlas históricos. E quando chega o Império Romano, ele tem um longo percurso na Terra. Desde o início do princípio das primeiras civilizações, Deus está a falar. Perdão, eu tenho que mudar aqui o carregador. Está-me a dar overheating. O que é que se passa com esse carregador? Vamos pôr aqui então outro. Perdão, pessoal. Ok. É o que dá quando a gente tem carregadores baratos. Pronto, estamos aqui já. Isso. Já mudamos de carregador. Então, Deus vai falando através do profeta, seus profetas, e Daniel veio buscar uma mensagem de Deus. E ele dá ao rei Nabucodonosor. E ele vai explicar: Rei, tu és o rei dos reis, do qual Deus te dá todo o poder do que existe sobre a terra. E quando o rei Nabucodonosor recebe essa mensagem, ele fica feliz,
por saber que ele é o Rei dos Reis. Pouco tempo depois, este rei vai fazer uma coisa horrível para Deus e vai criar também uma estátua da qual ele cria adoração. E por essa razão Deus vai abominar o reino dele. Mesmo tendo o seu filho no domínio a seguir, o filho também foi fazendo coisas horríveis contra Deus e Deus destruiu por completo o reino da Babilônia. Ora, passou de Babilônia para a Grécia, de Medo-Persas, Medo-Persas para a Grécia, e de Grécia veio Roma, da qual subsiste até hoje. Irmãos, Roma, depois da morte de Júlio César, ela teve uma queda e houve a grande separação do grande Império Romano, da qual deu origem à Europa que nós temos hoje. As 10 nações da Europa, que são a ligação com os Estados Unidos da América. Nós chamamos hoje a liderança do G8. São as nações mais poderosas economicamente da Europa, ligadas ao grande poder dos Estados Unidos da América. Hoje, a representação máxima desse poder é a Grã-Bretanha, da qual foi criada uma cidade no norte da terra pelos Estados Unidos da América. Mas esse povo pertence à Grã-Bretanha, é uma força da qual existe até os dias de hoje. E a liderança mundial que nós temos é um poder romano que exerce sobre toda a terra. E tudo que nós estamos a passar é tudo quanto Deus já falou que coisas iriam acontecer. E Daniel vai tendo várias revelações, uma das quais ele vai ter o privilégio de Deus falar para Daniel aquilo que vai acontecer no Quarto Império e o que vai se passar, na verdade, com a presença de Jesus sobre a terra. Vamos, por favor, abrir Daniel 9 para ver o que foi revelado a Daniel. Daniel 9, Deus vai falar ao profeta Daniel daquilo que vai ser feito para a vinda de Jesus. Então, espera, filho. Diz assim, capítulos 9 de Daniel, versículos 23. Diz: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque tu és muito amado, Daniel. Toma bem, pois, sentido na palavra, entenda a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar toda a visão, toda a profecia e para ungir o santo dos santos. Eis o propósito de Jesus, meus queridos irmãos, vir morrer na cruz do Calvário. Foi no plano de Deus que Jesus tivesse que vir à terra, morrer por cada um de nós, foi para extinguir a transgressão da raça humana, dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar toda a visão e toda a profecia. O que quer dizer que tudo o que eu vos estou a falar, já tudo foi cumprido. Todas essas partes que nós vamos ver agora, dos dois textos, Mateus 24 e Apocalipse 6, queridos irmãos e amigos, parte de todas elas já foram cumpridas. Agora é necessário que nós possamos entender, se aqui o profeta Daniel, com média de 650 anos antes da criação do grande império de Babilônia, de Roma, ele estava a dar a anunciar a vinda de Jesus e o que Jesus viria a fazer. Deus também vai lhe mostrar o cenário do que vai acontecer após a saída de Jesus na terra. Jesus vai nascer na Virgem Maria, da barriga da Virgem Maria. Ele vai crescer por média de 33 anos e meio, vai permanecer neste planeta. Morrendo na cruz do Calvário, ele volta para o Pai e a sequência das coisas que vão acontecer, Deus também vai dar a revelação. Vamos continuar a leitura. Sabe, entende, versículos 25.
sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe. 70 semanas e 72 semanas, as ruas e tranqueiras se reedificarão, mas em tempo muito angustiosos. Depois das 72 semanas, será retirado o Messias e não será mais. Agora prestem bem atenção, povo do Deus Altíssimo. O povo do príncipe que há de vir destruirá o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverão guerras, estão determinadas as grandes calamidades da terra. Eu fico admirado quando os pastores me dizem que ainda grandes calamidades da terra não começaram, ainda estão para começar. Irmãos, a Bíblia está muito clara. Aqui o texto de Daniel é um texto com antiguidade, com médio de 650 anos antes que o poder romano exista. Deus está a falar, durante o tempo romano, eu enviarei o meu filho, vai morrer na cruz do Calvário para pagar a sentença da raça humana, e após isso virá o Assolador. Porque Satanás é condecorado depois de sair da cruz do Calvário, ele vai ser condecorado pelo próprio Deus como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E quando Jesus ele é condecorado como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele volta para o trono do Pai e vai se sentar à direita de Deus. E então aí diz a Bíblia que há guerra nos céus. Satanás e os seus anjos, Miguel e os seus anjos, guerrearam lá no céu. Houve batalha no céu. E Satanás e os seus anjos foram precipitados sobre a terra. E aqui estão até os dias de hoje. A maior tristeza para nós é que nós não temos Jesus. Neste momento nós não temos aqui Deus. Unicamente temos o Espírito Santo, a sua palavra, irmãos. Aqui está nas minhas mãos. Há muita gente que pensa que o Espírito Santo é algo de maravilhoso. Vem com flores, com um fato bonito, branco. O Espírito Santo. Eis aqui, queridos irmãos e amigos, o Espírito Santo. Todos nós temos. E quem não tem deveria ter. Porque ela nos serve de proteção para a nossa vida. Não há flecha do inimigo que penetre quando estamos protegidos pela palavra de Deus. Por isso, Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da tua língua. E se tu falares, é aquilo que tu vais colher. Então fala a vida, meu irmão. Não amaldiçoa ninguém. Abençoa todo. Até que Jesus nos ensina isso em Mateus 5,44. Abençoa o que te maldiz. Faz bem o que te persegue. E aquele que fala mal de ti. É aí onde tu tens que manifestar maior amor, para que nós possamos entender o amor de Cristo, morrendo por cada um de nós que não temos mérito nenhum. Irmãos, continuamos a ser maus e cruéis neste mundo, mas Jesus promete a salvação eterna. Não pelos nossos afazeres, não porque eu seja pecador, mas porque eu aceito o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A simbologia do sangue derramado de Jesus Cristo na cruz do Calvário é como uma borracha que apaga toda a trajetória do meu pecado. Nem tu, meu irmão, nem eu somos culpados de nada. Veja o que a Bíblia diz. E ele firmará um concerto, versículos 27, Daniel 9, 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre as asas das abominações da terra virá o Assolador. Sobre os problemas que estamos hoje intensamente a viver no planeta Terra, virá o Assolador, o chamado Anticristo, o grande inimigo de Deus e nosso inimigo também. E isso até a consumação dos séculos, o que está determinado será derramado sobre o Assolador.
Notem bem que Deus não vai pôr ninguém da raça humana em culpabilidade. Todos nesta noite, todos nós somos chamados à salvação. E se tu crês, meu irmão, minha irmã, nesta noite, tu verás também a glória de Deus. Deus anuncia através dos seus profetas. Deus anunciou a vinda de Jesus. O próprio Jesus, ele vai falar. Agora em Mateus 24, ele vai explicar o que vai se passar. Mateus 24, vamos para Mateus 24 e ver as duas cronologias bíblicas. Nós, como igreja, filhos de Deus, dos quais queremos amar a Cristo, amar a palavra de Deus, amar a Deus de todo o coração, precisamos entender qual é o tempo determinado do qual Deus voltará à terra, enviando o seu Filho unigênito. Mateus 24 diz o sermão profético e o princípio de dores, pois que o Assolador já está na terra. Quando Deus está a falar, Ele está a falar para nós entendermos claramente esse texto que foi escrito depois de Jesus morrer na cruz do Calvário, depois de Jesus ter vivido tudo quanto Ele viveu. E os profetas apóstolos da época escreveram esses textos para que nós possamos nos lembrar das palavras de Jesus. Quando Jesus saía do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. O mesmo templo que vocês viram lá em Daniel 9, que foi destruído pelo Assolador. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Irmãos, na época de Jesus, Jesus estava na terra em vida e ele está a dizer, quando ele se aproxima do templo de Jerusalém, vendo aquela grande glória, ele diz: aqui não ficará pedra sobre pedra. E essa profecia se cumpriu. Porque quando Jesus volta para o Pai, quem desce para a terra é Satanás e 1/3 dos anjos, dos quais vão controlar toda a situação em todo lugar nesse planeta, fazendo aquilo que ele quer, destruindo a raça humana. Então vem guerras, vem doença, vem vendavais, vem tudo. Irmãos, tudo que nós estamos a subir é consequência da presença de Satanás no planeta Terra. Pois que Jesus já não está aqui, unicamente temos o Espírito Santo como a promessa de Jesus que também se cumpriu. E estando sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: diz-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aqui estamos de volta, média de 2026 anos atrás, segundo o calendário gregoriano. São os próprios discípulos de Jesus que estão a perguntar: Senhor, quando é que tu vais voltar? Quando será o fim do mundo? O fim de todas as coisas? Jesus vai responder. E estando, portanto, Jesus respondendo, disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Jesus está a nos alertar que muitos vão vir, pastores, homens fraudulentos, homens maus. Irmãos, nem tudo que se diz, nem tudo que reluz é ouro. Tudo que nós vemos nas igrejas temos que analisar pela palavra de Deus. E por isso o povo cai em heresias. E a Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará. Conhecendo a palavra de Deus, vão nos libertar desses lobos malditos, pastores enganadores. Vamos olhar para a palavra de Deus. Muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Em consequência disso, temos o tal Tamizanga ou Tatazambe, que está agora no Congo, que diz que é Jesus também, que já veio na terra, está lá no Congo. E a minha pergunta é: por que esse Tatazambe não salva Angola? Não salva o Zaire, não salva o Congo? Porque ele é um pastor mentiroso.
é dos tais que a Bíblia está a dizer, eles virão em nome de Jesus. Ele diz que é o Jesus encarnado e Moisés e Elias também já estão lá. Vocês imaginam a aberração que a gente está a viver, irmãos? Há o Joseph Smith, que foi lá fazer uma guerra de uma semana nos Estados Unidos. Foi bombardeado também. E houve outro que veio em nome de Jesus também lá na Rússia. O Putin é esperto, ele sabe quem é Jesus. Também lhe prenderam. E em Angola também houve aquele que foi lá armado, que levava o povo na montanha. O MPLA também cortou a cabeça dele. Está preso até hoje. Então são homens fraudulentos que vêm em nome de Jesus. Jesus nos alertou tudo isso. Ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça. Irmãos, estamos em simultâneo duas guerras consecutivas neste momento. Guerra de Rússia à Ucrânia. Guerra de Paquistão, como é Israel, Irão. E brevemente estamos a fazer o cenário da preparação da última guerra do planeta, da qual é a guerra do Armagedon. Quantos de nós estamos precavidos disso? Quantos de nós estamos à espera, na expectativa de um colapso cibernético da internet mundial? Ninguém está preparado. Tampouco eu. Irmãos, a pessoa... Estão políticos hoje na Europa a dizerem que conservem a água, a luz, põem as coisas como deve ser, porque tudo dá sinal que vai mesmo desabar. Nós estamos a ver coisas a se passarem na terra difícil. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverão fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Oh, quanto isso é verídico. Irmão, Jesus não mentiu, é Jesus que está a falar nesse texto. Ele diz tudo isso vai acontecer. Vai haver fome na terra. Temos o povo do Sudão hoje que está a morrer à fome. Temos guerras, perseguições. Os Estados Unidos foi bombardear agora lá a Nigéria por perseguirem os cristãos. O princípio da perseguição dos cristãos até aqui em Londres também já começou. Aqui em Londres já não se pode falar da palavra de Deus livremente. Aqui na cidade da Europa, muitas delas não se pode falar de Jesus. É o tempo do qual Jesus diz, nós vamos ter, na verdade, muitos problemas. Vamos ter fomes, pestes, terremotos, o quanto tudo já está a acontecer. Irmãos, houve um tsunami de neve agora na Rússia, coisa que nunca aconteceu. Nós sabemos que a Rússia já é um país que neva todo o tempo, mas do jeito que nevou, nunca aconteceu. É um fenómeno. E estamos a ver vendavais, terremotos, vulcões, tudo está a acontecer. Mas todas essas coisas, diz Jesus, são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-se-vos-ão, sereis odiados por todas as gentes por causa do meu nome. Por causa do nome de Jesus veio o espírito da morte sobre Hitler e perseguiu toda a raça judeia. Todo o povo que se diz povo de Israel foram mortos pelo grande líder Hitler, pelos alemães. E por muito tempo, se não fosse os Estados Unidos da América e a França a lutarem juntos, o Hitler iria dominar o mundo. E nós temos o mesmo espírito hoje. Estamos a ver um mundo muçulmano que está-se a levantar. E se eles entrarem no domínio mundial, temos a percepção de que tudo o que Deus está a falar aqui vai, na verdade, acontecer. É o poder mundial que vai querer reinar com grande domínio. Quando a gente ouve o líder muçulmano hoje falar, é mesmo para nós termos temor a Deus. Irmãos, as coisas não estão para brincadeira. O que Jesus falou aqui está tudo a acontecer. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. É o que se passa na minha vida. Quando tu és cristão e tens a tua fé em Cristo, tens filho que vai ser muçulmano, outro vai ser o pentecostal, outro vai ser manista, católico, romano. Todos eles vão querer fazer reivindicação dos seus direitos.
Então, por isso, Jesus diz, eu não vim trazer paz, vim trazer espada no vosso meio. Porque é mesmo na família que vai começar. É como MPLA, FNLA, UNITA. A guerra entrou em Angola, irmãos, e tínhamos que escolher qualquer um dos partidos. Os que escolheram MPLA iam lutar contra a FNLA e contra a UNITA, e a UNITA contra o MPLA e a FNLA. Irmãos, esse é o problema que Deus veio falar há muito tempo. Então vai haver essa frieza do coração humano. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. O quanto isso é verídico. Irmãos, é só entrarmos aqui no TikTok e vermos o quanto de podridão existe. Os ditos profetas venham para enganar o povo. Os pastores malandros que não pregam a palavra de Deus, mas querem ganhar dinheiro. Aqui no TikTok é a plataforma que eles usam. E quando eles dizem vai no off é para pedir dinheiro. E quanto é uma oração, quanto é água benzida, e só Deus sabe o que é que eles pedem mais. Então não caem nessas cilhadas. Deus diz que de graça recebeis, de graça dai. Então é isso. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O quanto isso é verdade, meus irmãos. Ninguém confia em ninguém. Neste momento, irmãos, se eu tivesse o meu pai vivo e a minha mãe, eu também não ia acreditar nada deles. Porque Satanás está a fazer um trabalho com intensidade, enganando o coração humano. Não dá para a gente entender o que está-se a passar na média. Temos hoje o AI. Os mortos falam, tudo é mentira, parece que já não há verdade. É o que está a acontecer. Por se multiplicar a maldade, a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Só aquele que se manter na fé. Agora vejam. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e só então virá o fim. Oh, que glória! Louvado seja Deus pelo privilégio de termos o TikTok. E eu acho, queridos irmãos, que o TikTok é a última ferramenta que Deus nos dá para nós podermos, na verdade, pregar o evangelho. Não custa nada, só vai custar o preço da tua internet. Tu não tens que estar numa igreja. Tu não tens que estar num lugar propício para buscares a Deus. Agora aqui na internet tu podes ouvir a palavra de Deus. Do jeito que eu estou-vos a falar. Bem que há pastores fraudulentos e maus, que não têm escrúpulo, e vão de mais e mais. A Bíblia até lhes chama de cães gulosos. São pastores que não se cansam. E muitas das pessoas que não estão atentas ou conhecidas da palavra de Deus caem nessas heresias. Há mulheres, e que nós falamos aqui nas lives, conseguem entregar a casa, o marido, os filhos, porque acham que está a fazer algo bom para eles. Porque toda esta gente quer salvação. Irmãos, salvação só vem por um meio. Por nós aceitarmos Jesus Cristo no nosso viver. E é pela fé. Sem fé ninguém verá a glória de Deus. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. E então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lhe atenda. Deus está-nos a dar aqui uma dica. Quando verdes no lugar santo. O que é um lugar santo? É um lugar separado da terra. Um lugar onde Deus vai querer trabalhar. Com a liderança do homem, com a liderança de tudo que está aqui na terra. É um lugar separado. E para um lugar separado foi de acordo a todas as nações do mundo. A que Estados Unidos da América fosse a cidade liderada, ou que lidera as outras nações. Foi um acordo em comum que os Estados Unidos da América seja a polícia de todas as outras nações. Mas agora já ninguém quer aceitar. As próprias nações que assinaram os acordos dizem, não, ele é muito duro. O Trump está a pedir muito.
Irmãos, isto é profecias. O que nós estamos a ver hoje é um cenário global do qual Deus está a pôr o mesmo poder do que houve na antiguidade. Aquela Roma imperial, depois da morte de Júlio César, tornou-se a Roma papal, e aquilo que é verdade é que no lugar onde está sentado o Papa é o lugar onde Deus deveria estar. Mas lá Deus não está. Está sentado um homem ao trabalho de Satanás. Quando vocês se aproximarem da ciência, do capítulos 13 da Apocalipse, vamos dar conta, porque lá está o número do qual Deus pede que tenhamos sabedoria para decifrar, interpretar esse momento. 666, simbologia do anticristo, ou poder que vai reinar sobre a terra, é o poder papal. Reinou logo após da Primeira e Segunda Guerra Mundial. E sempre foi um poder na terra até os dias de hoje. Não há rei, não há presidente na terra que tenha legalidade sem o consentimento romano. Então Roma continua a existir. Então é isso que nós estamos a ver. O lugar santo é quando nós temos ver que, olhando para a história de Washington, olhando para a história da cidade dos Estados Unidos da América, nós sabemos que ela tomou independência em 1776. Por George Washington, o primeiro presidente, ele pediu conselho a Deus e Deus foi-lhe dar o conselho. Diz Jorge, tu vais pôr as tábuas das leis dos 10 mandamentos dentro da Casa Branca. E George Washington cumpriu. George Washington, irmãos, o primeiro presidente da grande força do mundo, pôs os 10 mandamentos na Casa Branca. E foram sucessivamente outros presidentes vindo, e cada um deles vinha e obedecia às leis de Deus. Até um dia em que chegou um dos presidentes e retirou as tábuas das leis dentro da Casa Branca. Irmãos, isso deu numa tarde onde eu estava na televisão, onde eu vi pela média de que estavam a ser retiradas as leis dos 10 mandamentos da Casa Branca. E eu pus as minhas mãos na cabeça e disse: o que será dos Estados Unidos da América? O Putin, aquele russo que nunca tinha nada com Deus, ele olhou para a estrutura dos Estados Unidos da América, ele conseguiu de jovem ver a glória dos Estados Unidos da América, e quando olhou para aquele momento ele disse: a América deu costas a Deus. Já não é a América que era. Ela, na verdade, tropeçou de tal maneira, caiu. Foi o golpe maior que deram tanto para a Rússia como os Estados Unidos da América. Os dois levaram um golpe grande. No tempo de Marx e Lenin, a Rússia, que é mais velha do que os Estados Unidos da América, já era uma potência antes, ela caiu por eles não reverenciarem a palavra de Deus. Eles queimaram as Bíblias, queimaram as igrejas. O Putin veio na liderança e ele é esperto. Ele foi buscar a história. Por que que o meu país, a minha governação caiu? E Putin olhou para a liderança mundial. E ele aprendeu a lição. O nosso presidente Putin, queridos irmãos e amigos, a cada manhã ele tem um encontro. Ele se rebatiza a cada dia. Ele tem um pacto com Deus. Por isso estão a bombardear a terra dele com essa guerra que nunca acaba, e ele está a ser completamente passivo. Porque ele sabe que mandando uma bomba grande vai morrer muito inocente. E muita gente diz: a Rússia não tem força, eles são os bocós. Não. Aquele homem tem Deus no coração. Ele não quer matar. Mas porque a guerra lhe está a ser imposta pelos países europeus, ele tem que se defender. E então é esse o lugar santo onde as coisas começaram a tornar-se mal. Uma vez que, irmãos, tiramos as leis de Deus dentro dos nossos lares, já não temos um lar. Temos anarquia.
É o marido que não respeita a esposa. É a esposa que não respeita o marido. São os filhos em anarquia. Mas quando tivermos as leis de Deus dentro dos nossos corações, dentro dos nossos lares, podemos conservar. A Bíblia diz: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. E aqui vai continuando o cenário. Surgirão, Mateus 24, 24, surgirão falsos cristos e falsos profetas. Farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. TikTok, thank you for the time. We got time. One second. Deixa eu ver aqui o nosso TikTok. Yes. Thank you, TikTok, for the time. Thank you, TikTok, for the time. Então, estamos a ler Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Ou quanto isso é verdade. Irmãos, eu tenho amigos meus familiares que saem daqui de Londres para irem fazer o pacto ritual com o homem do Tatazambe que está no Congo. O dito Jesus Cristo na terra. Como é que isso é possível? Olhem só o que os textos vão nos dizer aqui, o que vamos seguir. Aqui, eis que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está em Cabinda, não acrediteis. Eis que está no deserto, não vão. Está nos Estados Unidos da América, não deem crédito. Eis que ele estará no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. A Bíblia está-nos a dizer, irmãos, que Jesus vai vir, na verdade, com grande poder e grande glória. Não há possibilidade de nós sabermos que Jesus está lá no lugar onde já a televisão ainda não sabe e muita gente não sabe e as pessoas vão de boca a boca. Agora tem o Tatazambe e tem outros que estão a se fazer passar por Mestre Jesus. Olha só, logo depois das aflições daqueles dias, sinais da vinda de Jesus, o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Irmãos, como dar crédito a falsos mestres? Bem que a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se não conhecermos essas conversas aqui da Bíblia, nunca vamos entender quando Jesus virá. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem. De todas as tribos se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Irmãos, do jeito que está aí essa fotografia, é mais ou menos isso que nós vamos ver. O cenário vai ser espetacular. Ele virá no céu com uma grande nuvem. Milhares e milhares de anjos virão, tocando trombetas. Vai ser um evento mundial. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombetas, e os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma extremidade dos céus, de uma a outra extremidade dos céus. Então essa é a vinda maravilhosa de Jesus. Diz Jesus no versículos 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus diz que tudo o que ele falou vai acontecer. Tudo quanto Deus já falou, já aconteceu, queridos irmãos. Agora aqui,
está o grande problema para muitos de nós não cairmos nas tentações. Quando nos disserem Jesus está em Cabinda, Jesus está no Congo, não deem créditos. Porém, aquele dia e aquela hora, diz Jesus, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho de Deus, mas unicamente o Pai. Ora, a teologia hoje está a ensinar os nossos jovens de que Jesus é Deus. Se Jesus é Deus, como é que ele não sabe? Jesus diz, eu não sei, unicamente o Pai. E somos instruídos pelas igrejas, pelo curso de teologia, dizendo que Jesus é Deus. Irmãos, o facto dos textos virem apontar para João 1, no princípio era o verbo estava com Deus, é normal, entendam isso. O Espírito de Deus, Mateus 24, 4:24 diz, Deus é Espírito. E importa que nós o que adoremos, o adoremos em espírito e em verdade. Deus está a dizer claro, eu sou um Deus infinito, poderosíssimo. A minha glória a ninguém eu vou dar, unicamente a glória é para mim. Esse Deus maravilhoso de João 4:24 envia parte do seu poder para se manifestar o seu poder na terra. Irmão, Jesus nunca foi Deus. Jesus diz que o capítulo 9 de Daniel, ele é condecorado. Deus lhe vai abençoar com o título do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, pois que depois do milênio, depois da nossa saída da terra, viremos a viver 1000 anos com Deus lá no céu. A Bíblia nos fala disso. Jesus pagando o seu sangue derramado na cruz do Calvário, é Ele mesmo que vai nos apresentar no Pai, o Deus dos deuses, o Criador de todas as coisas, como santos, puros e justos. Deus não vai se lembrar de nenhum dos nossos pecados, pois que nós somos lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Por isso não há culpabilidade para ti, meu irmão, minha irmã. Eu que vos falo nessa hora, nesse momento, eu sou mais indigno que pecador. Se alguém tem que perder a eternidade, começando por mim, pelo meu viver, irmãos, eu não irei ao céu de jeito nenhum. Eu tenho essa natureza do pecado, eu sou mau, sou maquiavélico, sou destruidor. Está no meu DNA como carne humana. Mas o meu espírito, ele aceita Cristo e o seu sacrifício. Portanto, não há condenação para aquele que crê. Temos o hino que nós vamos entoar daqui a pouco. Tá qual tu estás aí, do jeito que tu estás, com as tuas beberrices, tuas fornicações, o teu roubo, o teu mau entender, o teu ser contaminado. Venha a Cristo do jeito que tu estás. Porque é essa a importância. Por próprios méritos ninguém verá a glória de Deus, irmãos. Lembrem-se daquele homem que estava lá na cruz. E quando naquele momento dramático da sua vida, ele olhou para Jesus e disse, Senhor, se quando estiveres na tua glória, guarda-me um lugar. E Jesus respondeu para ele, hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. Jesus sabia que ele ia entregar o seu espírito a Deus e aquele homem também. E juntos estariam diante do Pai. Aquele homem nunca foi à igreja, talvez nunca tenha ouvido falar de Jesus. Ele era ladrão, salteador. Nunca pôs os pés para ser batizado numa igreja. Mas Jesus diz, hoje estarás comigo. Hoje, meu querido irmão, minha irmã, tu podes ter essa salvação. Jesus te diz, e a vida eterna é esta, que te reconheço a ti, ó Deus, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu, ó Pai,
tu enviaste. São palavras do próprio Jesus. Jesus chama Pai aquele que o enviou. E ele vem para fazer a vontade do Pai. Portanto, é isso. Assim como nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores do dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que veio a chuva, em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Meus irmãos, hoje, o cenário global, pelas profecias, está-nos a apontar o fim. Daniel 2, ele diz assim: vamos ter o Médio e os persas, depois de Babilônia. Vamos ter a Grécia, vamos ter Roma. De Roma não há mais dominação na terra. Roma vai reinar até que Jesus volte. É Roma que vai crucificar a Cristo. É Roma que vai permanecer a fazer a guerra, porque Satanás vem com o terço dos anjos e toma o poder de Roma. O que nós estamos a ver, irmãos, é uma liderança global, mundial, mas com todo o poder do mal. Então Deus não está aqui, irmão Manuel, porque que tudo acontece porque Sim. A Bíblia diz que nós temos 4 anjos magníficos em poder, que estão na nossa defesa. E se, irmãos, a Rússia ainda não atirou a bomba atômica, é porque ele tem um coração de Deus. Porque tanta provocação já lhe estão a fazer, ou os Estados Unidos já deveriam ter explodido a bomba atômica, mas não explodem, porque há 4 forças na Terra, nos 4 cantos da Terra, que estão a segurar as guerras. Eu acredito, irmãos, porque pelo coração humano já tínhamos ido todos para os ares. Mas antes que tudo exploda, antes que tudo se vai para os ares, Jesus virá. Eu tenho essa certeza. E eu e vocês veremos a glória de Deus. Então, assim como foram nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus falou. E quando olhamos para a cronologia a seguir, essa é a cronologia dada por Jesus Cristo. Quando Jesus estava aqui na terra, irmãos, agora ele vai morrer. Ele vai morrer na cruz do Calvário. Ele volta para o Pai. Como ele tinha dito, não se preocupem, eu vos enviarei o Consolador. E o Consolador veio na forma da sua palavra. Ela caiu na cabeça dos apóstolos como línguas de fogo. O que está em Provérbios 18, 21. O poder da morte e da vida estão na nossa boca, na nossa palavra. É a única coisa que nos mostra dos quais nós somos feitos segundo imagem e semelhança de Deus. Temos o poder da fala, o poder da decisão, de querer e não querer, conhecer e não conhecer. Esse é aquilo que Deus diz segundo a sua imagem, semelhança. No poder árbitro, aquilo que nós podemos decidir, servir a Deus ou não servir. Então vamos para as outras cronologias, aquela que Jesus vai falar após ascendido ao Pai. Ele agora já está no Pai, está a fazer o seu trabalho como mediador pela raça humana. E Jesus vem para o profeta João, que é o último dos seus discípulos na terra, no tempo romano ainda, e ele vai dizer, João escreve, tudo o que eu te vou dizer é aquilo que vai poder acontecer daqui para diante. E aqui nós vamos ver que tudo quanto Jesus prometeu, a vinda do Espírito Santo, as complicações que viriam a acontecer no planeta, tudo está aqui na cronologia, que é a segunda cronologia bíblica sobre a vinda maravilhosa de Jesus. Apocalipse 6. Vamos então para Apocalipse 6, abertura dos 6 primeiros selos. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi dos 4 animais, que dizia,
em voz de trovão, vem e vê. Olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. Foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal e dizia, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado a que tirasse a paz na terra, e que se matassem uns aos outros. Foi-lhe dado uma grande espada. Havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava assentado tinha uma balança na mão, e ouvi uma voz no meio dos quatro animais, que dizia, uma medida de trigo, e por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte e Inferno. O seguia. Foi-lhe dado para tirar, dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com pestes e com feras da terra. Havendo aberto o quinto selo, e ouvi debaixo do altar as almas que foram mortas, por amor à palavra de Deus e por amor ao testemunho que deram. Clamaram com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Foram dadas a cada uma compridas vestes brancas. Foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos. E os seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro, como saco de sílico, e a lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um grande vento. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Os reis da terra e os grandes e ricos, tributos, os tribunos e os poderosos, todos servos, todo livre, se esconderam nas cavernas das rochas, das montanhas. Diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Eis, irmãos, a segunda cronologia bíblica. Mateus 24, Jesus alertou, vamos ter falsos profetas, falsos mestres, vão haver elementos maus, vamos perder o amor, vão haver guerras, vai haver fomes, tempestades. E no meio das grandes abominações vai vir o grande inimigo de Deus, que vai assolar o povo. Nesta cronologia do Apocalipse, Deus está a dizer tudo quanto ele já tinha falado, através do seu Filho Jesus. Uma vez morto, ascendido ao Pai, ele volta para o profeta João e diz, João escreve, tu vais receber o poder do Espírito Santo. Ele virá em forma de língua de fogo. Atos 2. E esse poder veio. Cavalo branco, o que estava sentado, veio para fazer vitória, para vencer. O segundo cavalo, o grande império vermelho, é o império de Roma, do qual toma a liderança mundial até os dias de hoje. Esse governo é o governo que nós vemos, o mal, mortífero, o que cita guerras em todo lugar. Esse é o governo que nós temos hoje, irmãos, que vai por caminhar e cumprindo a profecia. E olhei para outro cavalo, e veio um cavalo preto, simbolismo de fome sobre toda a terra. Oh, quanto isso é verídico, irmãos, o povo do Sudão está a morrer. Nós não ouvimos nem na televisão, em lado nenhum, mas há muita gente que já está a morrer à fome, à seca. As crianças em Angola hoje estão a morrer com fome.
Não é só as crianças, é toda a população. Nós vimos gravações de milhares de pessoas nas ruas, nas lixeiras, a buscarem comida. A minha pergunta é por que nós não nos vamos ajudar? Nós que estamos aqui nas diásporas, qual é o problema? Temos melhor moeda, temos a possibilidade de termos um trabalho. Do pouco que nós temos, ajudar os nossos irmãos em Angola. Como? Através das associações. Meus irmãos, eu cá em Reino Unido, estou na Inglaterra, estou a ajudar 6 associações, com 10 libras cada uma, para que ao menos possa ter o mínimo possível. É como uma gota no oceano, eu não vou poder cobrir a fome de toda a gente. Mas se eu der um pouco da minha parte, e tu, meu irmão, minha irmã, deres o pouco, que seja 15 ou 20 euros, 20 libras por mês, a cada mês, numa das associações que tu podes escolher. Temos agora o nosso jogador da seleção nacional, o Aquá, está a liderar os trabalhos lá no Bengo. Temos outras associações boas que estão legalizadas em Angola. Podemos mandar dinheiro para eles poderem comprar um pão, uma água para uma criança. Então, se tu deres, meu irmão, regularmente 10 ou 20 euros, não te vai fazer diferença. É o preço do maço de tabaco hoje aqui em Londres, 18 libras. Ajuda a qualquer associação do teu querer. Temos aqui a nossa Nilza, em Londres, a menina que criou Angola Hunger Relief. Temos outras associações que é para nós podermos ajudar. Então participa. O meu apelo vai neste momento para todos os angolanos aqui na diáspora. Onde quer que vocês estejam, ajudem-nos a fazer o trabalho humanitário. Cada um de nós pode fazer o melhor. Então é isso. A fome na terra. O quarto que vem vai para um cavalo que é a morte e o inferno. Vimos o coronavírus, irmãos, que ceifou milhares de vidas. Não foi só numa cidade, foi em todo o planeta. Essa profecia foi muito bem cumprida. Ora, o que é que está a seguir? Neste momento em que vos falo, o povo daqueles que morreram em Cristo, que estão diante do trono da glória, dando honras e glórias a Deus, eles estão a pedir justiça neste momento em que vos estou a falar. Ó Senhor Santo Dominador, até quando tu vais suportar os homens maus na terra? E ele diz, cuidado, esperem um pouco de tempo. Deus dá umas vestes brancas para eles poderem calmar e esperar. Porque ainda vem uma outra leva de grande perseguição na terra. Estamos a ver os nossos irmãos do Sudão, os da Nigéria. Os Estados Unidos teve que bombardear a Nigéria recentemente por causa das mortes excessivas. Temos o Irão, que está a perseguir os cristãos. Temos a China, o Paquistão. Temos ali onde é que se diz essa aí? Foi bombardeado ainda agora também. A Líbia. A Líbia, neste momento, irmãos, está a fazer venda de seres humanos como escravos, nesta época. E ninguém pode travar, porque Satanás está a dominar, na verdade. Nem o próprio Estados Unidos da América está a dar conta de tudo o que está-se a passar ao redor do mundo. Há uma rede grande de prostituição e crianças. E porque o mundo está a ser de tal maneira liderado por Satanás, o seu objetivo é eliminar o máximo da raça humana. Ora, logo após isso, irmãos, são 6 segmentos aqui. O primeiro vem o Espírito Santo, veio em Atos 2, em formas de línguas de fogo, o que quer dizer que nós temos poder ao pregarmos a palavra de Deus, ao pregar do Evangelho, nós temos poder e virtude pelo Espírito Santo de Deus. Essa palavra não é uma palavra qualquer, ela vem com poder. E quando tu aceitares na tua vida, no teu coração, ela vai se tornar uma palavra rema. Ainda que tenhas problemas, eles vão se manter fora.
Pela palavra de Deus, se tu aceitares, meu irmão, verás uma vida de paz e sossego na terra. Logo após isso, virá então a vinda maravilhosa de Jesus. 6 sinais, irmãos, dos quais 5 já aconteceram. Na nossa cronologia aqui do Apocalipse 6, 5 sinais já aconteceram. O Espírito Santo foi derramado em Atos 2. O grande Império Romano foi o dominante até hoje, continua a dominar. Tivemos guerras sucessivas, fomos na terra. Tivemos o coronavírus, o espírito da morte, onde ninguém podia tocar os seus mortos. Isso é um cenário global. A terra sofreu morte e inferno. Ainda não estamos, vamos passar mais. Nesse momento em que vos falo, tudo vai piorar. Nada vai melhorar, meus irmãos. E logo após isso temos a vinda maravilhosa de Jesus. Aqui está, como Jesus virá. Havendo aberto o 6º selo, olhei e eis que houve um grande tremor da terra, um grande terremoto. O sol tornou-se negro, como saco de sílico. A lua tornou-se como sangue, sinais dos quais estão nos a alertar. Quando vermos esses sinais, sabemos que Jesus está às portas. O céu retirou-se como um livro que se enrola. A camada de proteção celeste que está aí em cima, que é o domo da terra, ela vai se abrir para dar entrada ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E todos os montes e ilhas serão removidos dos seus lugares. O maior tremor de terra vai se dar. A terra vai partir em 4 pedaços. O sangue não vai, a lua não vai dar mais a sua luz. O sol não vai dar mais a sua luz. Vai ser um tempo esquisito, com tremor de terra, terremotos e vendavais. Então esses são os sinais. Irmãos, não vamos brincar com as coisas de Deus. Tudo quanto Jesus está a falar já aconteceu. Só temos um segmento. Daniel 2,44 diz que no tempo desses reis, que agora, na visão do profeta Daniel, ele viu a grande cabeça de ouro, Nabucodonosor, rei da Babilônia. Viu o poder da Medos e Persas. Olhou para o poder da Grécia, Roma. Durante o período romano foi dado o profeta Daniel a conhecer que durante esse período Jesus viria a morrer na cruz do Calvário para pagar os pecados da humanidade. Logo após isso viria o grande inimigo de Deus, porque ele é derrotado do céu e vem para a terra. E a partir dali, nós contamos média de 2000 anos 26 para trás, começou as grandes calamidades da terra. Então aqui está o nosso cenário. Estamos ao fim da nossa carreira, meus irmãos. E não se vai dar mais nada. Porque a palavra de Deus é real. Nós vamos acreditar pela palavra de Deus que estamos em cima do tempo. Então é necessário, meu irmão, minha irmã, que tu pregas essa palavra. Esse vídeo vai estar aqui gravado no TikTok e vai ser repartido no YouTube e outros canais em parcela e em tempo também integral. Vamos ter esse vídeo integral, no tempo integral, e vamos ter esse vídeo repartido para que toda a gente possa ter ao menos tempo de ouvir a palavra de Deus. Então, meu conselho, meus irmãos, é que vocês possam ajudar a pregação do Evangelho. Quanto mais rápido nós pregarmos o Evangelho, mais rápido virá Jesus, com poder e grande glória. Amém? Muito obrigado para a vossa presença aqui. Vamos então orar e vamos terminar nossa live. Eterno Deus, eterno Pai, muito obrigado, Pai Santo, pelo poder da Tua palavra. Obrigado, Pai, pela Tua santa presença aqui neste lugar, em todos os lugares onde estão os Teus filhos reunidos para ouvirem a Tua palavra. A Tua palavra é a verdade, ela é a que nos sara, que nos liberta de todo o mal. Pai, nós confiamos em Ti e nós queremos Te entregar todo o nosso ser, nossos corações nas Tuas mãos.
Prepara-nos, Pai, para a vinda maravilhosa de Jesus e que sejamos, na verdade, preparados para estarmos contigo na tua glória. Perdoa todos os nossos pecados e faltas. Suplicamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, queridos irmãos e amigos. Que Deus vos abençoe. Estaremos de volta daqui a alguns dias, ou pode ser amanhã, e vamos sempre dar matéria de evangelização e profecias. Ok? Um abraço a todos. Que Deus nos abençoe.